Você já se perguntou como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades do dia a dia de nossas vidas? Como o livro de Ruth está entrelaçado na grande história de redenção de Deus para a humanidade? Hoje vamos refletir sobre o livro de Ruth e como ele se encaixa no plano de redenção traçado por Deus no Jardim do Éden, escrito no livro de Gênesis capítulo 3. Neste livro, somos apresentados a 3 personagens principais: Ruth, a viúva moabita; Boaz, o agricultor israelita; e Noemi. A história deles é contada em 4 capítulos, cada um meticulosamente projetado. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. Acompanhe-nos nesta jornada emocionante e esclarecedora através do livro de Ruth. Cada passo que damos revela um pouco mais sobre a presença de Deus em nossas vidas cotidianas. Prepare-se para ser tocado e inspirado. Vamos começar? O primeiro capítulo se inicia com uma frase que nos transporta para um tempo sombrio, nos dias em que os juízes governavam. Este período marcado por dificuldades e desafios é retratado no livro dos Juízes. Quiser saber mais sobre esse livro? Assista o vídeo na playlist do canal, onde abordamos todos os livros da Bíblia. Voltando ao capítulo, nos deparamos com esse cenário, onde encontramos uma família israelita em Belém, lutando para sobreviver à fome. Em busca de alimento, eles se mudam para a terra de Moabe, um antigo inimigo de Israel. Infelizmente, o pai da família falece e seus filhos acabam se casando com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. No entanto, a tragédia continua a assolar a família, e os filhos também morrem, deixando para trás apenas Noemi e suas 2 noras. Noemi, sem mais motivos para ficar em Moabe, decide voltar para casa. Ela sabe que a vida de uma viúva estrangeira em Israel é extremamente difícil e por isso aconselha suas noras a permanecerem em Moabe. Orfa concorda e decide ficar, mas Ruth se recusa a abandonar Noemi. Ela demonstra uma lealdade notável e declara: "Onde quer que você vá, eu irei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus." Assim ambas retornam juntas a Israel. O capítulo termina com Noemi, amargurada por seu destino trágico, mudando seu nome para Mara, que significa amargura em hebraico. Ela lamenta profundamente sua situação, marcando o fim deste capítulo emocionante e comovente. O segundo capítulo se inicia com Noemi e Ruth em uma discussão crucial: onde encontrarão comida? Por coincidência, é o início da colheita da cevada. Ruth então sai em busca de alimento. Em sua busca, ela acaba colhendo grãos no campo de um homem chamado Boaz, que por acaso é parente de Noemi. Boaz é descrito como um homem de caráter nobre. Ao observar Ruth e aprender mais sobre sua história, ele demonstra uma generosidade notável. Ele permite que Ruth, uma imigrante, colha grãos em seu campo. Ao fazer isso, Boaz está obedecendo ao mandamento explícito da Torá de mostrar generosidade aos imigrantes e aos pobres. Boaz fica tão impressionado com a lealdade de Ruth a Noemi que ora para que Deus a recompense por sua ousadia. Quando Ruth retorna para casa naquela noite, Noemi descobre que ela conheceu Boaz e fica emocionada. Ela revela que Boaz será o resgatador de sua família. Agora, essa ideia de um resgatador da família era uma prática cultural em Israel. Se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filhos ou terra, era responsabilidade do resgatador da família casar-se com a viúva, assumir a terra e proteger a família. Com essa revelação, Noemi começa a ter esperança de que talvez haja um futuro para sua família. O terceiro capítulo se inicia com Noemi e Ruth elaborando um plano para que Boaz perceba a situação delas. Ruth decide deixar de lado as vestes de luto de uma viúva e sinaliza que está disponível para casar-se. Com essa decisão tomada, Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda naquela noite. Quando ela se aproxima, Boaz acorda e fica completamente surpreso. Ruth então deixa suas intenções muito claras. Ela pergunta se Boaz irá redimir a família de Noemi e se casar com ela. Boaz, mais uma vez surpreendido pela lealdade de Ruth a Noemi e sua família, chama Ruth de uma mulher de caráter nobre, o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31 e versículo 10. Que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Boaz então diz a Ruth para esperar até o dia seguinte, quando ele irá redimir Ruth e Noemi legalmente perante os anciãos da cidade.
O capítulo termina com Ruth retornando a Noemi, e ambas se maravilham juntas com todos esses eventos recentes. E então chegamos ao capítulo 4, onde todas as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. No último minuto, Boaz descobre que há um membro da família que está mais próximo de Noemi do que ele, e, portanto, tem o direito de resgatar a família antes dele. No entanto, no último segundo, esse membro da família descobre que terá que se casar com Ruth, a moabita, e se recusa. Boaz, conhecendo o verdadeiro caráter de Ruth, decide adquirir a propriedade da família de Noemi e se casar com Ruth. Assim como Ruth foi leal à família de Noemi desde o início, agora Boaz também demonstra sua lealdade à família de Noemi. A história termina com uma reviravolta surpreendente. Todas as tragédias do capítulo 1 são revertidas. A morte do marido e dos filhos de Noemi é substituída pela alegria de um novo casamento e o nascimento de um novo filho. Noemi, que antes estava cheia de amargura, agora se enche de alegria. Essa simetria entre o início e o fim da história é ainda mais notável. Então, lembre-se, a tragédia inicial foi seguida por um grande ato de lealdade por parte de Ruth. Agora, esse ato é correspondido pela lealdade de Boaz, que leva à restauração final da família. Essa história, lindamente projetada, se conecta com uma característica realmente interessante: há pouca menção direta a Deus. Claro, os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador nunca menciona Deus fazendo algo diretamente na história. E é aí que reside o seu brilhantismo. A providência de Deus está em ação por trás de cada cena dessa história, influenciando as circunstâncias e as escolhas de todos esses personagens. A tragédia de Noemi a leva a pensar que Deus está punindo-a, mas na verdade a história toda é sobre a missão de Deus de redimir ela e sua família. Ele está fazendo isso através de Ruth, através de sua ousadia e lealdade, que trazem cura para a vida de Noemi. Mas não sem Boaz, um agricultor prático, cheio de generosidade e lealdade. Assim, Deus usa a integridade de Boaz, combinada com a ousadia de Ruth, para salvar Noemi e sua família. Essa história explora de maneira brilhante a interação dos propósitos e da vontade de Deus com a decisão e a vontade humanas. Deus entrelaça a obediência fiel do seu povo para realizar seus propósitos redentores no mundo. Isso leva ao verdadeiro final da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia mostrando como Obed, filho de Boaz, e Ruth, era o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. Assim, de repente, esses eventos aparentemente mundanos e comuns nessa história estão entrelaçados na grande história de redenção de Deus para o mundo inteiro. E assim, o livro de Ruth nos convida a considerar como Deus pode estar trabalhando nos detalhes muito comuns e mundanos das nossas vidas também. E é disso que trata o livro de Ruth. Não perca o próximo vídeo. Faça sua inscrição, curta e compartilhe o canal Caminho da Redenção para desfrutar de mais reflexões profundas e inspirações sobre a Palavra de Deus. Deus te abençoe.